Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí, falando muito sobre essa preparação do nosso Palmeiras e sim trazendo já a provável escalação aí do nosso Verdão. Aí, cara, a imprensa colocando aí que o Abel falou que vai fazer o arroz com feijão, mas tem grande possibilidade do Abel ter falado a escalação, principalmente aí da zaga, para despistar e confundir o técnico do Chelsea. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Direto dos Estados Unidos, a nossa repórter a Gabriele Guimarães com as informações do Palmeiras. O Abel praticamente deixou aberto aí a escalação do time, não confirmou, mas deu pistas importantes. Último treino do Palmeiras concluído antes da partida decisiva contra o Chelsea, o duelo que vai acontecer nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. A imprensa pôde acompanhar os minutos iniciais do treino desta quinta-feira. Deu para perceber algumas coisas ali, mas o técnico Abel Ferreira tem tentado esconder um pouco o jogo. O fato é que ele vai ter que fazer mudanças nesse time. Como a gente vem falando nos últimos dias, dois pilares do time de Abel Ferreira não vão poder ser utilizados, já que vão cumprir suspensão, no caso, o Gustavo Gomes e o Piquerez. Na entrevista coletiva obrigatória que aconteceu aqui no estádio Lincoln Financial Field, Abel Ferreira explicou, deu a entender, deixou escapar qual deve ser a dupla de zaga titular para o duelo de sexta. É uma oportunidade para o próprio Fuchs, para o próprio Michael poder mostrar a sua liderança. Temos o nosso capitão, eu é que por norma não gosto muito de dar a braçadeira ao nosso goleiro, porque quando é para ir falar com o árbitro, agora ele tem que se deslocar, mas amanhã quem vai ser o nosso capitão é o Everton. Essa partida vai ser bem emblemática para o Estevão, isso porque o atacante de 18 anos vai se despedir do Verdão justamente depois da Copa do Mundo de Clubes e justamente tem como destino o adversário de amanhã, o Chelsea. Abel falou sobre este momento inusitado que o Estevão está vivendo e a tentativa que o técnico português tem de tranquilizar o jogador, deixar que ele jogue bola tranquilo. Ele não vai jogar sozinho, portanto amanhã ninguém joga sozinho. Nunca nas minhas equipas um jogador jogou sozinho. Portanto, corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, sofremos uns pelos outros, rematamos uns pelos outros, perdemos uns pelos outros e ganhamos uns pelos outros. Tá tudo pronto e a bola vai rolar nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, aqui no estádio Lincoln Financial Field. Vai ser um reencontro entre Palmeiras e Chelsea. Em 2022, os ingleses se saíram melhores, ficaram com o título. E o Palmeiras, nesta sexta, quer escrever uma nova história. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, não vou estar a preocupar o que é que vai acontecer. Eu tenho que desfrutar, dar o meu melhor, ajudar os meus colegas, e a nossa profissão é jogar futebol. Eu tenho que a fazer de duas maneiras, é competir com amor e paixão. Vamos continuar falando de Mundial de Clubes, preparação do Palmeiras para enfrentar o Chelsea. É por isso que chega aqui no Sport Center Gustavo Zupac. Fala, Gustavo Zupac. Aqui atrás de mim, Lincoln Financial Field, palco do jogaço de amanhã entre Palmeiras e Chelsea, aqui 9 horas, o jogo 10 da noite, horário de Brasília. Já tivemos aqui um papo com o Abel Ferreira e com 3 jogadores do Palmeiras. Hoje falaram Maurício Flaco Lopes e o garoto Luigi. Daqui a pouquinho teremos aqui os trabalhos de mídia do Chelsea. Primeiro o zona mista com o Reece James e o Cucurella, e depois a entrevista coletiva do técnico Enzo Maresca, ex-auxiliar do Guardiola. É um jogo, Marcela e amigos, que desperta muito interesse, porque é mais um duelo Europa-América do Sul, em um Mundial de Clubes onde parte da pauta, parte da narrativa é justamente como os clubes sul-americanos se fizeram melhores do que a Europa imaginava, vencendo jogos, dificultando os que perdeu. Teremos mais uma vez este duelo, e o próprio técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que deu uma boa entrevista coletiva, entendeu o papel do Palmeiras neste jogo, e é algo que eu já tinha ouvido dentro do Palmeiras em termos de bastidores, né? Desde que definiu-se o duelo, eu estava tentando entender com pessoas do Palmeiras como que o clube via o jogo de amanhã. E o que eu ouvia era o seguinte: olha, nós sabemos que o Chelsea é melhor, nós sabemos quem estamos enfrentando. É um quarto colocado de Premier League, é o atual campeão da Conference League, sabemos que eles são melhores, mas
tem jogo. O Palmeiras é capaz de enfrentar a equipe do Chelsea. Essa era a leitura de bastidor e um pouco disso foi trazido pelo técnico Abel Ferreira para a entrevista coletiva. Ele que detalhou muito a equipe do Chelsea, saída de bola, participação do Cucurella nas movimentações, como os laterais e os pontas compensam os lados. Ele dissecou o Chelsea, mas ele entende que o Palmeiras e ele foi perguntado em inglês, né? E na pergunta veio a expressão underdog, o azarão, né? E ele assumiu para si, admitiu que o Palmeiras é o underdog desse jogo de quartas de final. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Aqui nós damos o nosso melhor e corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Nós nos preparamos para esta competição ou para este jogo hoje. É tudo aquilo que é a experiência deles, a qualidade deles, e não é por acaso alguns de vocês escreveram que é no 40º jogo que jogo com equipa diferente, portanto já estão preparados e seguramente darão uma resposta à altura daquilo que serão as exigências do jogo da manhã. Tá aí, o Abel que falou sobre as mudanças na equipe. A gente vai falar já sobre o que o Palmeiras vai ter de diferente em relação ao jogo contra o Botafogo. A gente já sabe, né, que tá fora o Gomes, tá fora o Piquerez, tá fora o Murilo. Daqui a pouco a gente mergulha um pouco no time. Uma particularidade desse jogo, embora o Abel tente em alguns momentos fugir ou evitar que a entrevista coletiva entre muito no assunto Estevão, né? Ele tenta sempre defender, proteger o Estevão, mas não tem como, né? O Estevão vai enfrentar o seu próximo time e isso é pauta. O mundo inteiro, os poucos repórteres ingleses que aqui estiveram, queriam saber justamente sobre o Estevão. E é curioso que o Abel já teve do outro lado dessa história. O Abel já foi o técnico do time comprador. A gente vai lembrar 2 anos no Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentou o Novo Horizontino nas quartas de final e o Palmeiras já tinha contratado o Rômulo, meia do Novo Horizontino, já tinha anunciado, ele já tinha tirado foto na academia de futebol, fazendo exame médico, mas ele jogou pelo Novo Horizontino. E o Abel, à época, admitiu que aquela situação era muito complexa para o jogador. Seja ele vencedor contra o próximo time, seja ele perdedor para o seu próximo time em relação ao time que ele defende, né? Tanto que naquele jogo do Paulistão, assim que terminou a partida, o Abel entrou, a primeira coisa que o Abel fez foi entrar em campo, abraçar o Rômulo. Agora ele é o técnico do time vendedor. O Abel disse que não conversou e não conversará especificamente sobre essa questão com o Estevão, porque ele acredita que o Estevão vai ter condição de assimilar dentro de tudo que ele já está oscilando, né, emocionalmente, mas que não é isso que vai tirá-lo ainda mais do jogo. Antes de devolver para vocês, informação apurada agora no fim da tarde, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esta partida entre Palmeiras e Chelsea. Boa, Zupa. Então, teremos casa cheia, né? Nos últimos jogos tivemos, pelo menos a gente olha os estádios um pouco mais vazios, mas aqui os estádios nos Estados Unidos, eles são muito grandes. Então, coloca 40 mil torcedores, fica uma coisa meio espaçada, assim, dá a impressão que são poucos torcedores, mas já são muitos torcedores. André Kfouri, é claro que tem esse caso do Estevão, o Abel tá tentando tirar esse peso do Estevão, mas a primeira coisa que ele fala quando ele vai falar do Chelsea o Chelsea é muito favorito, o favoritismo é todo do Chelsea, tanto que eles vieram comprar o nosso melhor jogador. Mas ele colocou todo o favoritismo para o Chelsea. É isso mesmo ou é um tipo de estratégia também do Abel jogar tudo isso para o lado de lá? Não, o Abel é um cara bastante hábil, né? E quando ele está bem centrado, assim, bem tranquilo para conversar, você percebe que as palavras são preparadas, né? E isso não é uma crítica, não. Eu acho que as pessoas que têm essa tarefa, e ele tem, talvez não goste em alguns momentos, mas as pessoas que têm essa tarefa de falar publicamente, representar um time de futebol, um clube como o Palmeiras, precisam ter o seu discurso bem pensado e bem preparado mesmo. O argumento dele é indiscutível. Bom, qual time é melhor? Se um deles acaba de comprar a principal revelação do outro por um preço que pode ser considerado barato do ponto de vista das transações milionárias dentro do futebol europeu, dentro da elite, mas para clubes como o Chelsea, contratar jogadores na América do Sul é uma coisa muito tranquila.
independentemente da conversão, dos valores e tal, é isso. Como é que você vai explicar uma relação diferente de força entre as equipes se algo acontece desse jeito? Se o Palmeiras tivesse contratado um grande jogador do Chelsea, o Palmer, por exemplo, aí nós poderíamos discutir. Isto é fato, e o Abel tem razão. A questão é, e depois ele passeia por essa situação com habilidade também, que é um jogo só, é um time que tem defeitos, não existem equipes que sejam imbatíveis, a diferença técnica ela não é assim uma coisa tão gritante. O Chelsea tem mais lastro, tem mais condição de substituição, numa situação de igualdade do ponto de vista de desgaste na parte física, ele teria melhores condições de disputar a partida num alto nível, com muita energia o tempo todo, do que o Palmeiras. Foi isso que aconteceu quando se encontraram há 3 anos no outro Mundial, mas é uma partida só. E a condição de competição do Palmeiras e o estágio de prontidão das equipes me faz pensar que é um jogo competitivo. Sim. Eu considero o Chelsea favorito por tudo isso, acho que por aquilo que o Abel explicou também, mas eu acredito no Palmeiras, Marcelo, de verdade. A gente pode até pensar assim, ele levou o nosso melhor jogador, o Chelsea no caso. E o Estevão vai chegar e vai ser titular absoluto? Nem isso conseguimos acreditar que ele chegaria lá e seria titular absoluto nesse time do Chelsea, né? Até porque ele tem um tempo de adaptação e tudo mais. Mas, Zupa, é um Palmeiras, claro, tem jogo, mas é um Palmeiras que tem desfalques e desfalques muito importantes. Nós temos a zaga toda reserva e também o Piquerez fora. Ou seja, é mais um problema para o Abel Ferreira resolver e já está resolvido, né, na cabeça dele. E aparentemente ele contou pra gente, a não ser que ele mude ou que ele tenha dito tudo o que disse para despistar, mas ao longo da programação, porque esse tema das trocas é o tema, né, que nos norteia aqui até a hora que a bola rolar. E a gente estava tratando como a opção mais lógica ele fazer as reposições naturais. Ou seja, ele já perdeu o Murilo e entrou o Fux. Aliás, o Fux entrou bem, tá? O palmeirense tem desconfiança em relação ao Fux, porque ele não é um zagueiro do mesmo nível do Murilo e do Gomes, mas ele entrou bem, fez um jogo muito seguro contra o Botafogo. E aí depois ele perde o Gomes, entraria o Mikael, ele perde o Piquerez, ambos suspensos, entraria o Vanderlan. Essas seriam umas trocas normais, que o Abel chamou de feijão com arroz, depois da classificação contra o Botafogo. Mas sempre ficava essa dúvida, se essa troca seria mesmo natural, ou se o Abel poderia pensar em algo diferente, porque o Vanderlan não marca tão bem, porque o jogo pode ser pesado para o Vanderlan, porque o palmeirense não confia plenamente nele. Mas hoje o Abel falou de como para o Vanderlan vai ser importante marcar o Pedro Neto, se o Pedro Neto jogar, né? Tem uma informação que circula, embora não seja oficial, de que até pelo abatimento, porque o Pedro Neto era muito próximo ao Diogo Jota, ele ficou fora. Daqui a pouco eu tenho papo aqui com o Mares, que a gente vai tentar entender um pouco melhor, mas o Abel falou que o Vanderlan teria uma jornada importante ao marcar o Pedro Neto, então o Vanderlan vai jogar. O Abel falou nominalmente Fux e Mikael, os zagueiros, então eles vão jogar. Parte do princípio que na linha defensiva o Abel vai repor os ausentes nas trocas naturais. Agora a dúvida que fica, Marcela, é do meio para frente, e aí não são as trocas obrigatórias, são as trocas voluntárias por parte do Abel, e ele é um cara que mexe, então tem alguns pontos de dúvida aí. Eu vejo 3 pontos de dúvida. Emiliano ou Aníbal Moreno? O Aníbal vem muito bem, machucou e o Emiliano jogou muito bem contra o Botafogo, então são 2 ótimos volantes que o Abel tem para escalar. Meu palpite, Aníbal Moreno. Segunda dúvida, ele vai com Alan ou ele vai com Facundo? Alan no lugar, Alan pela direita ou Facundo pela esquerda? E isso culmina na terceira dúvida. Se jogar o Alan na direita, Estevão na esquerda. Se jogar Facundo na esquerda, e aí estou falando do ataque, né? Estevão na direita. E a tendência é que jogue o Maurício. O Abel deu a entender que o Veiga seria opção para o banco. Veiga que marcou o gol do Palmeiras contra a equipe do Chelsea na derrota do Mundial lá em Abu Dhabi no comecinho de 22. Então, do meio para trás, me parece que ele vai no óbvio. Do meio para frente, a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber o que é que o técnico do Palmeiras vai armar. Eu, assim, pegando como parâmetro, Marcela, André e amigos, os 2 jogos de brasileiros contra europeus que tivemos nas oitavas, e foram posturas diferentes, o Flamengo contra o Bayern e o Fluminense contra a Inter, em termos de postura, de tipo de jogo, tô imaginando um Palmeiras se comportando mais como um Fluminense do que contra o Flamengo, ou seja,
um time mais aplicado na marcação para castigar no erro do que um Flamengo que tentou jogar um pouco mais de peito aberto contra a equipe do Bayern. Certo, Zupa. Bom, vamos colocar então o provável time do Palmeiras, André? Não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo plenamente. De postura do Palmeiras, o Zupac fica porque ele vai falar sobre o Chelsea. O Everton, Diay, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan. Aí Emi Martínez, o Aníbal Moreno, Rios, o Alan, o Facundo Torres. Aí Maurício Estevão e o Vitor Roque. Vamos falar então sobre esse possível time do Palmeiras para a partida contra o Chelsea, André. Em relação à postura, independentemente das escolhas, estou de acordo com o Gustavo, quando ele fala, o Abel citou tais nomes, esses caras vão jogar. A gente já viu coisas mais ousadas do que isso, né? Às vezes, em determinadas situações, essas pistas elas são dadas justamente para confundir alguma coisa. Não sei se o Abel tem estrategicamente alguma preocupação em jogar, como se diz na gíria, uma casquinha de banana para o Enzo Maresca. Né? Eu acho que aí é uma relação diferente. Aqui no Brasil, se fosse um jogo de confronto de brasileiros ou eventualmente uma semifinal de Mundial entre Palmeiras e Fluminense e ele dissesse o nome de um jogador, eu cravaria que esse jogador estaria no banco. Mas essa é uma outra conversa. Em relação à postura, sistema, como jogar, eu tenho muita convicção de que o Palmeiras vai se comportar à la Fluminense contra a Internacional de Milão e também, por que não, à la Palmeiras por tantas e tantas vezes nesse período em que o Abel conduziu o clube a glórias absurdas, né? E não é só porque, estrategicamente, isso aproxima o Palmeiras do bom resultado de um gol ou mais e da vitória. É porque o time do Palmeiras também se sente mais confortável atuando assim. Nesse caso, é unir o útil ao agradável. O Palmeiras se sente melhor atuando desse jeito e, estrategicamente, do ponto de vista de como abordar o jogo contra esse adversário, essa é a melhor maneira de fazê-lo. O Flamengo fez diferente pelo mesmo motivo. O Flamengo se sente melhor disputando a posse com o adversário, querendo ser superior por intermédio da elaboração dessa posse e, para o Flamengo, era melhor enfrentar o Chelsea dessa maneira. Ele tentou fazer isso contra o Bayern e encontrou uma barreira do ponto de vista técnico, físico e estratégico que ele não conseguiu superar. Então eu acho que o Palmeiras vai fazer uma partida de muita solidez defensiva e aquilo que o Abel sempre pede há muito tempo e vai ser muito necessário. Eu me arrisco a dizer que o Palmeiras depende disso nesse jogo. Serão poucas oportunidades e o Palmeiras não pode desperdiçá-las. Então a tal eficiência que o Abel tanto pede, ela precisa aparecer nessa sexta-feira, às 10 da noite, hora de Brasília. Pois é, e jogar no erro do Chelsea, com certeza. Bom, o Abel, ele sempre tem um plano, ele sempre imagina o seu adversário e ele sabe como é jogar com adversários mais fortes. Mas sem nenhuma vergonha, não tem nenhum problema em relação a isso. Quantas vezes contra o Chelsea eu falei, contra o Flamengo, vou jogar desse jeito, porque é dessa maneira que vamos conseguir uma vitória e muitas vezes ele conseguiu também, né? Olhando para o adversário e sabendo que o adversário é mais forte. Bom, vamos falar do Chelsea também, Zupa, você estava falando que tem pontos importantes a ser observados e o Chelsea pode perder 2 jogadores. Um já perdeu e é um jogador muito importante, mas pode perder mais um jogador muito importante. Pedro Neto. Quem já está fora é o Moisés Caicedo, que está suspenso e é uma peça muito importante. Ele é o cara que dá dinamismo para o meio campo do Chelsea, o volante equatoriano que joga muito, marca demais, né? Muito bom em desarmes. É um cara que dá ritmo para o jogo. Não sabemos quem o Enzo Maresca vai colocar no lugar. Ele pode deslocar o Reece James, lateral direito, para jogar de volante, como foi na estreia contra o LAFC, e aí deixar o Malo Gusto, o francês, como lateral direito. É uma possibilidade que a gente cansou de ver na Premier League. Ele pode recuar o Enzo Fernandes de segundo volante, deixar junto com o Romeu Lavia, e aí deixa o Palmer de 10 e abre um ponta, pode ser Madueke, pode ser Nkunku, enfim, ele tem opções. Ou ele pode colocar o Andrei, né, revelado pelo Vasco, mas o Andrei é o que joga menos, mas é um time brasileiro, ele conhece mais. Tem possibilidades, eu até acredito mais que o Reece James jogue de volante, um jogador bastante experiente, teria até menos físico para acompanhar um Estevão, para ter que marcar um Estevão, seria uma decisão inteligente por parte do Enzo Maresca. A questão do Pedro Neto está em dúvida. O Chelsea fez 1 minuto de silêncio antes o Chelsea treinou de manhã em Miami e veio aqui à tarde para Filadélfia,
mas de manhã em Miami, o Chelsea divulgou uma imagem de uma oração, todo mundo em círculo, e um minuto de silêncio, todos de mão dada pelo falecimento do Diogo Jota, e o Pedro Neto não foi visto nessa roda. E aí o que se fala é que ele teria pedido afastamento do treino porque estava muito abatido, ele jogou junto com o Jota no Wolverhampton. Então, mas isso não é oficial, a gente tem que esperar chegar aqui para saber se o Pedro Neto vai jogar ou não. Quem volta é o Nicolas Jackson, centroavante, que foi expulso contra o Flamengo, pegou 2 jogos de gancho, agora está de volta, e quem estará à disposição é o João Pedro, né, atacante brasileiro, da seleção brasileira, estava no Brighton, foi contratado esta semana, já chegou e já vai para o banco de reservas, não sei quanto tempo o Maresca pode utilizá-lo, é um jogador que faz uma boa função de ataque. O Chelsea que oscilou, assim como o Palmeiras, ambos oscilaram muito no Mundial. Acho que a diferença é, embora o Chelsea seja reconhecidamente melhor, o Chelsea não fez um grande jogo no Mundial. O Palmeiras fez, pelo menos na minha opinião, contra o Botafogo fez um grande jogo e contra o Porto também fez, embora não tenha vencido, mas contra o Botafogo o último jogo foi um jogo muito firme do Palmeiras. O Chelsea não teve ainda uma grande atuação no Mundial. Vamos ver se vai encarar esse jogo de quartas de maneira diferente de que encarou, especialmente a fase de grupos, onde administrou um pouco mais a questão de elenco. E só para fechar de Palmeiras, sem o Gustavo Gomes, o Abel já resolveu que o Everton, o goleiro do Palmeiras, será o capitão no jogo de amanhã, às 21 horas, horário local, com ingresso barato, hein? 22, tem ingresso a $22. Olha. Mesmo com a conversão, pro tamanho do jogo, $22 dá para comprar ingresso aqui pro jogo. Cabem 70 mil no Lincoln Financial Field, mais de 40 mil vendidos. Às vezes, o técnico na entrevista pré-jogo dá uma pista só para despistar, né? Acontece. Acho que não é o caso do Abel Ferreira quanto à defesa, não. Acho que é isso que ele tem para colocar mesmo, as trocas óbvias ali, né? Já no ataque a gente não pode garantir. E também o Abel não entrega o jogo. Agora, é interessante quando ele fala, né? 40º jogo, escalação diferente. E realmente, o elenco do Palmeiras, e como ele tem o elenco na mão, permite que ele tenha, até nas trocas, mantenha o nível de jogo. Isso é um dos grandes trunfos do Palmeiras, além da vontade, além da determinação que tem que ter para enfrentar o Chelsea. Essa força do elenco é uma virtude para o Palmeiras poder encarar o Chelsea, né, Elton? Eu acho que não são todos no mesmo nível, né, em algumas posições, mas um elenco equilibrado para manter pelo menos a característica de jogo. A gente sabe que o Jair vai fazer a função ali de um zagueiro pela direita, como tem feito nesse Mundial, mas aí não tem outra alternativa, não é, Edu? Tem o Mikael e o Bruno Fux. O Bruno Fux até jogou a partida passada e foi bem contra o Botafogo. O Mikael entra para fazer essa função de terceiro zagueiro e na ala esquerda o Vanderlan. E aí o Vanderlan com um pouco mais de liberdade até para atacar. A intenção do Abel Ferreira é, lógico, manter a característica de um time que se defende bem, muitas vezes com linha de 5, mas quando recupera a bola, tem a velocidade também pelos lados do campo. Eu fico com a dúvida com relação à ala direita, né? Porque ele pode ter o Alan para fazer essa função, como fez no jogo contra o Botafogo, mas ele também, Edu, pode reforçar com o Mike por ali. Eu não duvido também do Mike entrar, que é um cara que consegue fazer as duas pontas, né, do campo, o lado defensivo e aparecer para construir na frente. Pode ser uma opção também. Não descartaria, inclusive, a entrada dele para o Estevam jogar um pouco mais por dentro, né, fazer essa função ali como armador. Ou o próprio Alan também, né, jogando como um meia pela direita, né, o Estevam fazendo o lado esquerdo. Eu acho que a dúvida maior realmente tem essas mudanças compulsórias, né, por conta de jogadores ausentes, mas tem essas mudanças táticas que podem acontecer do meio para frente, que eu acho que é muito possível, olhando para o que tem o Chelsea. O Chelsea que o Zupac trouxe aí, né, Edu, mas ele até trouxe uma atualização depois, porque ele também esteve na coletiva do Enzo Maresca. Sim. E o Maresca revelou que o Pedro Neto, que jogou com o Diogo Jota, tá muito abatido, né, tá muito abalado, ele nem participou do treinamento e que o técnico deixou nas mãos dele a decisão de jogar e o clube vai acatar a decisão do Pedro Neto, que é um jogador que justamente jogaria ali, provavelmente nas costas do Vanderlan, justamente no lado esquerdo, né, do Palmeiras, que está desfalcado de 2 jogadores. Então, a ver também como vem esse Chelsea para enfrentar o Palmeiras. Pois então não tem o Pedro Neto, provavelmente, ou... não imagino que ele saia jogando, pelas palavras do Enzo Maresca. E não tem seguramente o Caicedo. Então são 2 desfalques importantes. Mas tem o João Pedro chegando, já se incorporou, né, ao grupo.
Rapidamente, Elton, dito isso, esse Chelsea, mesmo com essas mudanças, ele é mais fraco que o de 2021, campeão da Champions? Porque aquele foi campeão da Champions, né? Esse foi campeão da Conference League, obviamente que é um título importante do Chelsea, é um elenco forte também, mas aquele elenco que o Palmeiras enfrentou era bem mais forte. E eu acho esse Palmeiras de hoje mais equilibrado, né? Talvez não tenha tantos jogadores decisivos do meio para frente, tem o Estevão, que eu acho que é o principal, mas é um elenco mais equilibrado. Pena não ter todos à disposição. Muito bem, Palmeiras então vai a campo às 10 da noite. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito do nosso Palmeiras e a provável escalação do nosso Verdão. Vou ser sincero, cara, o Abel falou na coletiva, na verdade já depois do jogo do Botafogo, ele falou, não, vamos fazer arroz com feijão, tira um entre o outro. Então, ficou a expectativa durante toda a semana para saber como o Palmeiras entraria em campo, e o Abel falou na coletiva que vai entrar com o Fux e Mikael e o Vanderlan, que era a dúvida maior. A parte defensiva ali do nosso Palmeiras, a gente sabe que o Piquerez e o Gomes estão suspensos, né? Mas, sinceramente, não faz nenhum sentido o Abel ter falado isso, porque o Abel não é, cara, de entregar a escalação antes. Não é. Tanto que teve jogos, eu não estou me recordando agora exatamente se foi contra o Inter Miami ou contra o Al Hilal. Ele falou, não, no primeiro tempo tivemos muitos erros, mas foi o que eu pedi, mas o time não conseguiu fazer. Eu não vou entregar quais foram esses erros para não dar munição aos nossos adversários. Então, o Abel toma muito cuidado com isso. Então, eu acho sim que o Abel soltou isso aí para o cara do Chelsea achar, não, ele vai vir desse jeito tranquilo. Eu acho que vem coisa nova aí. Ele deve, cara, planejar alguma... Ele sempre tem um plano, isso aí é fato. Agora, ele deve entrar com alguma alternativa diferente. Durante a semana, até o Zinho sugeriu o Facundo de lateral. Muita gente sugeriu o Emiliano de zagueiro. Então, assim, verdade que o Abel, por conhecer muito bem esse elenco, tem muita mudança que ele pode fazer. A gente fica na expectativa também como que ele vai montar do meio para frente. Se ele não for usar o Facundo na lateral, o Facundo é titular, vai ficar no banco como opção para o segundo tempo. Ele deve entrar com o Maurício, a gente espera que sim, né? Entrando com o Maurício, vai jogar com o Alan, ali pela direita, o Estevão mais solto. Então, assim, a mídia tenta escalar. Então, eles sempre colocam como provável escalação. Tenta escalar é apenas uma especulação, né? Eles tentam pescar o máximo ali, mas ninguém acerta. O Abel falou muito bem aí, que não é à toa, que vai ser a 40ª vez que ele vai fazer uma escalação diferente. Então, rapaziada, a gente fica aí na expectativa que a escalação oficial só sai mais ou menos 1 hora antes do jogo. O jogo vai ser bem tarde amanhã, então às 10 horas da noite aqui, né? Então a gente espera um grande jogo e que o Palmeiras consiga entrar em campo e desenvolver um bom futebol. E sim, o Abel tem um plano para esse jogo. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Se você tiver a possibilidade aí, hype esse vídeo que ajuda demais o nosso trabalho. A gente fica aqui, cara, a todo momento pescando as notícias, as últimas informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão para você aqui no seu canal de notícias do Palmeiras de todo dia, o Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.